com Cristina Grêmio. Cris, pronta para conversar conosco nessa manhã de segunda-feira. Cris, queria te ouvir sobre o resultado da manifestação de ontem, sobre as falas, né, ali naquele caminhão ontem na Avenida Paulista. Acho que era importante ouvir, Cris. Eu já fiz a minha fala aqui com relação ao número de pessoas, né, que ali estavam na Avenida Paulista, certamente menor do que a última, onde você estava também, menor, mas uma pauta importante de apoio ao presidente Bolsonaro, no momento onde ele se mostra nitidamente preocupado com o futuro, lembrando que no Supremo, na primeira turma, fase de alegações finais, e em agosto, né, o julgamento e a provável condenação do presidente Bolsonaro. Cris, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Pitoli, bom dia aos nossos ouvintes, uma boa semana a todos. Manifestação importantíssima, né, com um mote mais abrangente do que as anteriores, que eram apenas pela anistia, o que é para lá de prioritário no Brasil, continua sendo, mas desta vez clamando por justiça. E por que eu digo que é importantíssimo ampliar o mote da manifestação? Porque agora, mais do que nunca, governos estrangeiros estão de olho no Brasil, né? Empresas estrangeiras que querem investir no Brasil e não acreditam na segurança jurídica do país, porque não existe mais mesmo, estão de olho no Brasil. E a gente vê a mídia estrangeira aos poucos furando essa bolha da mídia nacional militante pró-Lula e cobrindo conforme a realidade, conforme os fatos, conforme o que acontece aqui. Então, nesse sentido, era muito importante que o povo brasileiro de bem fosse visto na rua clamando por justiça, para ficar claro a quem olha de fora que não temos mais isso aqui no Brasil. O presidente, num tom ali um pouco mais comedido em relação a críticas ao STF, a gente entende por quê, mas deixando muito claro, mais uma vez, a importância das eleições de 2026, de termos atenção a quem vamos eleger, porque esses sim vão talvez restabelecer o Estado de Direito no Brasil, é pelo que nós lutamos também, né, Pitoli, todos os dias, através da boa informação, da opinião honesta, embasada em fatos, e não na militância política e muito menos em verbas governamentais abastecendo os veículos onde trabalhamos. Não existe isso aqui na Auri Verde, então não compactuamos com jornalismo pichuleco. E a gente viu falas contundentes dos demais parlamentares que estiveram lá presentes, governador Tarcísio, muito pontual, muito preciso, lembrando exatamente o que acontecia no governo Bolsonaro, como era controlado o gasto público, como as estatais deram lucro, porque esse dinheiro não gasto, não esbanjado nas estatais, ajudou o Brasil a sobreviver à pandemia, a economia brasileira sobreviveu à pandemia de uma forma muito melhor do que países estrangeiros com mais experiência até em driblar crises econômicas. Então, as falas todas muito importantes. E pela primeira vez, vocês já destacaram aqui também, mas o presidente Bolsonaro também não se colocando como o protagonista das eleições de 2026, embora ele esteja lutando, sim, não só para provar sua inocência em relação a essa farsa do golpe, esse teatro dantesco que a gente está vendo no STF, mas também por saber que ele é o maior líder da direita no Brasil e que a direita quer o presidente Bolsonaro na disputa, mas ele se colocando ali como talvez não seja eu o candidato, já abrindo brecha para que a população, para que os eleitores dele considerem um nome possivelmente indicado por ele mais para frente, caso ele não consiga restabelecer seus direitos políticos. Agora, Cris, diante disso tudo, o que me preocupa, né, é que nós temos hoje e aí é importante te ouvir com relação a esse tema. Até foi uma fala do pastor Silas Malafaia com relação a uma direita prostituída, né, de uma direita que tem se vendido, uma direita que passa longe daquilo que a gente quer para nós do ponto de vista de representatividade no parlamento. Ataques desmedidos a quem de fato quer lutar, enquanto que outros tentam passar ali meio que de escanteio para não se comprometer com o sistema, Cris. A gente vê muitos analistas avaliando essa fala como uma crítica aos eleitos pela direita que estão no Congresso sem lutar pelos valores e pelas causas da direita. A gente vê muito isso, né? Não foi o caso agora da votação acachapante contra o desgoverno Lula em relação ao IOF, né? Mas a gente viu em outros momentos importantes parte da direita votando, por exemplo, a favor da nomeação de Flávio Dino para o STF.
né? Mais um desses que estão tiranizando a população brasileira, perseguindo a direita e criminalizando pessoas inocentes no tribunal errado. Eu gosto sempre de enfatizar, né? Por que que a gente fala em farsa dantesca? Não só pela narrativa construída, inventada de um golpe de Estado que nunca existiu, mas por esse julgamento falso. Esse julgamento que não deveria ter sequer valor jurídico, porque não está sendo feito no tribunal correto. Então, o termo jurídico para isso é o tribunal é incompetente para julgar pessoas sem foro privilegiado. Mesmo que fosse para julgar aqueles milhares de inocentes sem provas, não é naquele tribunal. E eu cito Flávio Dino aqui porque é por acaso quem estava no cargo de ministro da Justiça, assistindo de camarote a manifestação do 8 de janeiro, como ele fez questão de frisar no programa fantástico da Rede Globo no domingo seguinte, e não fez nada, pior do que isso, ainda escondeu as imagens que seriam a prova do crime que eles insistem que existiu e que não existiu. Então, se tem gente eleita pela direita votando com o governo nesta situação de sabatina de ministros indicados, de nomes indicados para ministro do STF, ou em outras votações, eu acho que o pastor fala de maneira correta. Em relação às intrigas que acontecem em grupos de direita, provocadas por futuros candidatos que não querem ver adversários na disputa porque temem enfrentá-los nas urnas, aí é deplorável. Então a gente tem que fazer esse adendo, porque infelizmente isso também acontece na direita. E só para terminar esse comentário, Pitoli, sempre que eu me coloco numa mesa de debates, e tenho participado de muitas pelo interior do estado na minha pré-jornada aí para o Senado também, e as pessoas falam, por que que a esquerda é tão unida e a direita é tão desunida? Eu digo, eu não afirmo isso e não aconselho que continue repetindo isso. A esquerda é extremamente desunida, só que a esquerda vive sob tirania. Eles são controlados. Quem ousar se opor a qualquer mando da esquerda, a gente sabe o que acontece, né? Celso Daniel que o diga. Então a gente precisa realmente parar com esse discurso de que a esquerda é unida. Não é. Os seres humanos têm pensamentos diferentes, têm linhas de raciocínio diferentes, mas a gente está junto em termos de direita ou esquerda, defendendo as mesmas causas e os mesmos valores. Então, eu não gosto de colocar nesses termos, mas há sim desunião dentro da direita, infelizmente, e muito por carreirismo político de alguns protagonistas aí que querem ser os donos, os únicos no debate, né? Mas isso não vai acontecer, o eleitor, ele tem consciência, o eleitor hoje tem fontes de informação variadas e ele pode olhar a coerência da fala e dos atos de cada um desses atores políticos aí para escolher os seus candidatos, os seus representantes em eleições futuras, ou já fez isso no passado também, sabe muito bem quem está atuando a contento ou não. Ô, Cris, eu até peço desculpas, eu não te acreditei inicialmente como uma tiraninha. Eu esqueci, né, de falar a tiraninha Cristina Grêmio conversando conosco agora. Desculpa, viu, Cris? Somos 213 milhões, né? Obviamente que eu estou no meio desses 213 e não no meio dos 7 milhões que ficaram para o lado de lá. E eu acho que isso, porque somos 220 milhões, segundo o IBGE, se a ministra Carmen Lúcia diz que há 213 milhões de pequenos tiranos no Brasil, obviamente ela está deixando 7 milhões de fora. Seriam os que lutam pela democracia, aqueles que assinam cartinhas pela democracia. E, aliás, para voltar na fala anterior, né, que você citou do pastor Silas Malafaia, talvez tenham que olhar para aqueles 7 milhões de não tiranos, segundo a ministra Carmen Lúcia, que tempos atrás assinavam cartinha pela democracia, assinavam pedido de impeachment de Bolsonaro e agora estão lá em cima do caminhão, né, de camisa verde e amarela, se fazendo de direita raiz. Eu acho ótimo que tenham desistido de atacar a direita, tenham desistido de atacar o presidente Bolsonaro e tenham vindo para o lado de cá. Mas se fazer eu estou na direita há mais tempo, eu luto pelos nossos valores há mais tempo, é uma farsa. O eleitor sabe olhar para essas pessoas e conhece muito bem quem é coerente nas suas falas e quem está vindo embarcar numa onda porque já viu que a do lado de lá está naufragando. Ô, Cris, você pediu para a gente veicular um vídeo, ele tem 10 minutos, é sobre o Gustavo Gayer e aquela questão abordada por ele sobre a perseguição, não é isso? Eu acho bem importante, se você quiser, eu seguro um pouquinho no ar para depois voltar a comentar, mas eu acho bem importante que a nossa audiência tenha informação sobre esse conteúdo, um estudo que o gabinete dele, junto com o gabinete do deputado Marcel Van Hatten, com o apoio da assessoria jurídica da Câmara dos Deputados, fez em relação a deputados federais perseguidos pelo STF. Cris, eu vou fazer um resumo aqui, até mesmo porque eu tenho...
algumas coisas pela frente aqui na pauta. Foi numa entrevista para mim no sábado à noite que o Geyer apresentou esses dados, né? Uma entrevista então, traga lá o resumo porque é importante. Na verdade é o seguinte, o que nós temos hoje são 62% dos processos no Supremo Tribunal Federal recaem sobre parlamentares da direita, parlamentares do PL em especial. Lembrando que o PT, com todos os escândalos que nós temos até aqui, já neste governo, só tem um único processo contra alguém do PT, movido pelo presidente Bolsonaro, contra falas da hoje ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Lembrando que uma boa parte, quase 70% desses parlamentares que estão sendo processados hoje têm processos dentro do Supremo Tribunal Federal, que não estão sob sigilo, estão sendo processados por crimes de fala, ou seja, né, processados por um crime que não existe, já que tem um artigo 53 da Constituição que garante a inviolabilidade do mandato de um parlamentar diante de qualquer fala, né? A gente está colocando na tela agora, viu, Cris, os dados apresentados pelo Gustavo Geyer ao longo da sua fala no último sábado aqui, mostrando o tamanho da perseguição. Geyer conclui a sua fala aqui na Ouro Verde no último sábado, na Super Live, dizendo: é nítida a perseguição, Cris. Então, eu recomendo que o nosso ouvinte, o nosso espectador aqui, que é sempre muito atento e muito bem informado, depois, né, terminada a transmissão aqui, mais tarde, num outro horário, resgate essa entrevista do deputado Gustavo Geyer para a Rádio Ouro Verde no sábado e assista e veja os detalhes do que ele está colocando para nós, a informação que ele está trazendo. Mas a tela principal ele também divulgou lá no Instagram dele, né? Eu vi esse vídeo no Instagram do deputado Gustavo Geyer, depois vou compartilhar também nas minhas redes, que eu acho importantíssimo. Esse levantamento mostra, por exemplo, o número de deputados processados por fala ou postagem nas redes sociais, processados no STF, porque aí sim eles têm foro privilegiado. Né? Então é importante a gente saber que são 25 deputados do PL e apenas um do PT. Aí tem outros deputados de outros partidos, assim, 5 do PP, 2 do Partido Novo, 2 do MDB, 2 do Avante, 2 do União Brasil, 1 do Republicanos, mas apenas um do PT e um do PCdoB. Vocês acham mesmo, audiência, aqui é uma colocação para reflexão, vocês acham que de tudo o que os petistas falam, o que os extremistas de esquerda falam nas redes sociais e na tribuna, apenas uma fala de um deputado se exacerbou para levar um processo no STF e 25 do PL, 5 do PP, 2 do Novo, 2 do MDB, Avante, União Brasil, tudo 2 republicanos. Não é possível que isso seja verdade. Isso aqui prova que o STF está perseguindo descaradamente a direita, aceitando as denúncias que chegam lá através da extrema esquerda em relação aos deputados de direita, e prova que os deputados de direita, apesar de todos os absurdos que ouvem, respeitam a liberdade de expressão dos extremistas de esquerda, que esperneiam o tempo todo, falam impropérios o tempo todo, mas os da direita respeitam a Constituição, sabem que eles têm liberdade de fala, isso está garantido, então eles não processam. É um absurdo quando a gente vê isso num levantamento feito pela própria Câmara dos Deputados, né, Pitoli? Sem dúvida, Cris. Inclusive, durante toda a sua fala, nós ilustramos aqui, cobrimos a tua fala com os slides enviados pelo Gustavo Geyer no sábado para a gente ilustrou em cima exatamente do que você trouxe como informação e análise para a audiência da Ouro Verde Brasil, viu, Cris? Bem importante, porque corrobora o que a gente viu na semana passada, que é o avanço da censura no Brasil, né? Querem calar os deputados, mas querem nos calar também, a nós, os 213 milhões de pequenos tiranos, segundo Carmen Lúcia. Sabemos que não somos tiranos e sabemos exatamente quem atua como tirano, como algoz, e está tentando acabar com calar a nossa voz e acabar com a nossa liberdade de expressão. Enquanto ainda existir um resquício, eu sempre digo, estaremos aqui falando e alertando sobre os abusos cometidos pelo STF, aparelhado por Lula, Dilma e Temer, que foi eleito pelos petistas, né, junto com a Dilma em 2014, porque foram esses que aparelharam o STF para colocar o tribunal nesse estado de exceção, para que o tribunal colocasse o Brasil nesse estado de exceção que vivemos hoje. Cris, tiraninha. Boa semana para você, Cris. Obrigada, lutando sempre pela liberdade de expressão. Um beijo para todos. Obrigado. Cristina Grêmio conosco.